O desabafo. Existe dono e a gente tem que ter respeito. A marca existe, ela tem um dono, então assim, a gente tem que ter respeito. A retratação. Essa fala não foi nossa, essa fala foi de outras pessoas que a gente, para se defender, se apropriou e falou que foi um erro meu. Duas duplas em uma guerra musical. De um lado, Yara Che e Alessandro Costa, ex-integrantes da banda Desejo de Menina, que atualmente seguem carreira na Seu Desejo e continuam a cantar maior parte das músicas da antiga banda. De outro, os novos integrantes da Desejo, Mirella e Leno, que lutam para manter a exclusividade do repertório da marca, criada há 21 anos. O clima entre as duas bandas esquentou ainda mais nas últimas semanas, quando a Seu Desejo lançou nas plataformas digitais os baús 2 e 3, com músicas que seriam exclusivas da Desejo de Menina, que emitiu uma nota logo após o lançamento, afirmando que estavam tomando medidas para proteger os direitos e trajetória da marca. Dias depois, as músicas recém-lançadas ficaram indisponíveis nas plataformas digitais. Em entrevista exclusiva à Rede BTV, Yara comentou sobre a exclusão dos álbuns. Nasceu em mais um baú 3 esse ano, né? Que o baú nada mais é, Will, do que um mix de canções que acontecem no repertório de várias bandas, né? A gente tem aí o baú da Tati, a gente tem aí o baú de várias bandas de forró, e a gente também fez os baús da Seu Desejo, que nada mais é do que um mix de músicas boas que você quer ouvir, inclusive das que contam a nossa história, né, também. Inclusive hoje eu ganhei esse baú aqui, né, e esse aqui vai ficar aqui, esse aqui não vão derrubar, não. Vamos continuar cantando essas canções que marcaram a sua vida, a nossa trajetória, toda a história de vocês. E a nossa ideia é essa, fazer um mix de músicas boas para você curtir, dançar, né? Não só levar todo o amor, como receber também. Eu acho que é isso que o baú faz, é uma troca, né? Até então, a Desejo de Menina ainda não havia se pronunciado sobre a polêmica com a Seu Desejo, mas isso mudou. Pela primeira vez, Mirella e Leno falam sobre o conflito para uma rede de TV. A gente sabe que há outras bandas também que cantam as músicas da Desejo. Sim, sim. Tem essa confusãozinha que tá rolando também com a Seu Desejo. Sim. Quando você faz no show, é permitido, né, por lei, né, existe uma associação que se chama ECAD, onde quem faz o evento paga para isso, onde é distribuído o valor, né, para quem são os compositores, intérpretes e mais em relação às músicas. Não existe ninguém que proíba cantar uma música de qualquer artista em cima do show. O que não é permitido é quando vai para uma plataforma, porque é monetizado. Então, assim, em relação a isso, existem direitos autorais, então, assim, a gente tem que saber administrar tudo isso e ser correto e honesto no que a gente faz. A gente já fez parte de uma dupla, Mirella e Leno, onde a gente de fato contou a nossa história no show da dupla, com outras canções também da dupla Mirella e Leno, que a gente teve a honra de gravar. Então, assim, a gente tinha um show mesclado, contando a nossa história em tudo que a gente viveu, não só na Desejo de Menina. Diversificado o show, bem eclético, Nem graças só na Desejo de Menina. Teve música que eu cantei quando eu trabalhei na Calcinha Preta, então assim, mas se você procurar Mirella e Leno com músicas de Desejo de Menina em uma plataforma, você não acha absolutamente uma canção. Porque o respeito vale acima de qualquer coisa, né? Existe dono para isso, então assim, existe dono e a gente tem que ter respeito. Falar sobre quem faz tributo. Em um vídeo postado nas redes sociais nas últimas semanas, Yara afirmou que seguirá cantando as músicas da Desejo de Menina, porque investiu dinheiro na marca. Eu sinto executando músicas no show que as pessoas querem ouvir na minha voz e na voz do Alessandro, e que eu paguei para trazer em evidência novamente. Então, não me sinto errada em cantar. E não retiro nada do que eu disse. Investimento todo mundo faz. A gente entrou na Desejo Menina, nós investimos também para a marca estar, porque a gente recebeu simplesmente o nome. A gente pegou a Desejo de Menina sem nada, então assim, e não tem necessidade de chegar numa rede social e dizer que sim, que fez um investimento, que a Desejo de Menina é minha, é do Leno. A Desejo de Menina não é minha, não é do Leno, não é da produtora. A Desejo de Menina tem um dono majoritário que se chama seu Antônio Soares. A gente é apenas parceiros, colaboradores, onde a gente quer levar para as pessoas amor, alegria, a música que a Desejo de Menina tem, que é uma música de qualidade, que não cai de moda. Então, assim, saiu da marca, não existe
né? Nada é nosso, nome não é nosso, música não é nossa. A música faz parte aqui desse momento que a gente está vivendo, né? Que pra gente cantar em outros lugares, para fazer uma participação num DVD que o Leno vai fazer agora de um artista, a gente precisa pedir autorização pro dono da música. E não simplesmente a gente chegar lá porque representa uma marca e dizer isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser. Não existe. A gente tem que saber o nosso lugar, tem que saber o nosso posicionamento. Não é porque se investiu que se tem direito. O investimento foi para todo mundo e você investiu e você recebeu por isso. Eu investi aqui, eu já retirei, foi o dinheiro que eu botei, irmão. Como que você tem direito de músicas autorais e na internet é tudo retirado? Tá pago. Yara ainda afirmou que quando entrou na banda em 2018, a Desejo estava falida. Tenha pagado, gente, para trazer a banda de volta após ela encerrar as atividades em 2018 e declarar falência. Mirella também chegou a citar sobre a falência durante um podcast em abril deste ano. A banda faliu no momento mal administrativo. Foi mal administrada, não é problema de artista nenhum. Ele foi mal administrado. Esclarecer uma fala minha que eu falei no podcast, aproveitar que é a oportunidade de vocês, que eu estou à vontade. Teve uma fala equivocada minha, foi corrigido a minha pessoa pelo advogado do seu Antônio Soares, na fala que eu falei que a Desejo de Menina tinha entrado em falência. A Desejo de Menina nunca entrou em falência. Essa fala não foi nossa, essa fala foi de outras pessoas que a gente, para se defender, se apropriou e falou que foi um erro meu no podcast. E eu tô aqui corrigindo. A Desejo de Menina nunca entrou em falência, porque a empresa, quando entra em falência, ela decreta falência e não se paga a ninguém que estava trabalhando. Então, assim, o seu Antônio Soares, ele encerrou as atividades, uma época aí que eu nem me lembro, se foi 2018, eu não me lembro muito bem qual foi a época. Ele encerrou as atividades, honrou com os compromissos, todos. Então, assim, a Desejo nunca entrou em falência. Ela simplesmente encerrou as atividades. Eu quero deixar aqui esclarecido essa fala, porque eu me senti desconfortável de ter falado no podcast. E hoje foi a oportunidade de esclarecer aí essa fala. Olha aí, tudo muito bem colocado por Mirella e Leno. Vale a pena falar que a gente também entrou em contato com o outro lado, que nesse momento não se comunicou, mas o espaço continua aberto, né, para ambos. Então a gente está aqui só fazendo o nosso papel mesmo de trazer a notícia que é de interesse principalmente dos fãs, né, que querem saber como isso vai ficar, os fãs que amam as duas bandas, amam os artistas. Eu acho que isso é o mais importante. Inclusive, a nossa equipe, eu acho que está rolando na internet aí alguns documentos, né, que é em relação a esse processo. E a nossa equipe teve acesso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também, com um advogado, o Júnior Fidelis, que ele vai poder explicar um pouco melhor sobre essa questão dos direitos autorais, né? Eu que amo o mundo pop, amo o mundo da música, é muito comum acontecer alguma batalha judicial sobre direitos autorais, até na própria televisão, né, formatos televisivos, isso acontece muito na literatura. Então ele vai explicar melhor pra gente um pouquinho. A gente tem um VTzinho desses documentos, algo relacionado? Roda aí, por favor. O documento cita que a representação visual da Seu Desejo, ou seja, a logomarca, é praticamente idêntica à da Desejo de Menina e que há uma tentativa de usurpação dos projetos Baús da Desejo e Festival Desejando. Afirma ainda que a Seu Desejo usou músicas de utilização exclusiva e anexaram prints dos Baús 2 e 3 e de outros lançamentos da nova banda. Neste outro trecho, o advogado cita que após a saída da Desejo de Menina, Yara e Alessandro se apoderaram de todas as redes sociais da marca, inclusive nas plataformas de música, e alteraram o nome para Seu Desejo. Menino, os fãs conseguem rastrear tudo, longe, né? Tudo meu? Hoje acha na internet. Mas a gente vai conversar agora com o Júnior Fidelis, que ele vai poder explicar melhor um pouquinho pra gente sobre essa questão de direitos autorais, né? O que é válido, o que não é. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo ao Ego Time.
Olá, boa noite. Primeiramente eu quero aqui agradecer ao convite, dizer que é uma satisfação estar aqui hoje com vocês e conversar um pouco a respeito desse assunto, né, que está na mídia, enfim, está todo mundo comentando sobre. E aí, pessoal, de início, é bom a gente já esclarecer o seguinte: essa discussão em si, ela vai levar em consideração duas leis, certo? Duas leis federais que tratam sobre dois temas, que é o uso da marca e os direitos autorais relativos às músicas. Então, com relação ao uso da marca, pelo que a gente teve acesso ao processo, às notícias, enfim, o que se percebe é que o seu Antônio, que é o titular, o dono efetivo da marca Desejo de Menina, Forró Desejo de Menina, ele ingressa com essa ação judicial defendendo que a banda da Yara Che e do Alessandro está usando um elemento figurativo muito parecido, muito semelhante, e isso daí realmente, de fato, aí eu vou falar agora do ponto de vista jurídico do que está na lei. Então, aos sons aí do Seu Desejo, aos sons da banda Desejo de Menina, aqui é do ponto de vista jurídico, então a gente não está expressando aí juízo de valor quem está certo ou quem está errado, até porque é no processo em que vai ser comprovado quem de fato pode ou não utilizar aí a marca, cantar as músicas, enfim. Então, pessoal, quando a gente fala de marca é o proprietário, o titular da marca é quem registrar primeiro. E esse registro é feito num órgão federal que é o INPI. Então, com base nessa lei federal que vai regulamentar os direitos da propriedade industrial, então, a partir do momento que eu registro minha marca, então, no caso, vamos considerar a marca Desejo de Menina, Forró Desejo de Menina, como sendo registrada há muitos anos. Então, o senhor Antônio, na condição de titular, ele pode sim ingressar com a ação e defender que uma outra banda, inclusive do mesmo segmento, não pode utilizar um elemento nominativo ou figurativo, porque pode inclusive induzir as pessoas ao erro, enfim, pessoas que têm o interesse de contratar a banda para poder se apresentar. E para além disso, o que é que acontece? A gente também verifica mediante as notícias que são veiculadas na imprensa. O senhor Antônio ele agora aduz que ele pede, inclusive, num processo, né, que o seu desejo ele seja impossibilitado, no caso, de utilizar as músicas, de cantar as músicas, porque, segundo consta, ele tem os direitos relativos ao uso dessas músicas. Então, quando a gente fala de direito autoral relativo à música, aí já vai ser uma outra lei federal que vai justamente regulamentar a propriedade, quem tem os direitos autorais sobre o uso, sobre a exploração daquelas músicas, daquele repertório. Aí outro ponto importante que a gente pode destacar, pessoal, é que nessa ação também a gente verifica o seguinte, que o senhor Antônio ele defende que não somente o uso ser parecido, né, utilizar aí o elemento nominativo desejo, é um elemento bem forte e bem evidente no nome das duas bandas, enfim, mas para além disso é importante destacar que ele defende que a própria senhora Yara Che, o senhor Alessandro, enfim, eles se apropriaram basicamente de projetos que eram, segundo ele, projetos da própria Desejo de Menina. E de fato, a partir do momento que ele provar, que se de fato ele tiver documentação suficiente para comprovar que ele é o titular desses projetos, que os projetos foram idealizados por ele, nessa situação, nesse cenário, de fato, o seu desejo fica impossibilitado de utilizar, caso seja realmente comprovado nesse processo, nessa discussão judicial. É claro que esse processo a gente verifica que ele está bem na fase inicial. Então, o senhor Antônio, autor da ação, ele apresenta aí os documentos, muito provavelmente uma lista de documentos que comprovam as alegações dele, que faz com que ele faça esse pedido judicial para impedir a Desejo de Menina até de usar esse nome e de cantar as músicas de forma monetizada. Aí outro ponto importante que eu já vou até destacar que é esse daí. Seu desejo, na verdade, pode cantar, não pode cantar essas músicas, e aí como é que fica essa situação? Então, pessoal, quando a gente fala em cantar as músicas, eles podem sim fazer shows, cantar, incluir no repertório, até porque quando a gente fala de shows, de eventos, seja público ou privado, existe um órgão chamado ECAD, que vai justamente verificar, é um órgão federal, inclusive, que vai justamente verificar, fazer a cobrança
desses direitos autorais, é uma taxa que se cobra das prefeituras, enfim, do público ou privado,